Bom dia, meus irmãos. Nós vamos começar a nossa escola bíblica dominical e eu espero que você tenha passado bem a noite, esteja bem alimentado e pronto agora para, junto da sua família, você pegar a sua Bíblia, consultar os textos que nós vamos ver. Aqueles que não fazem parte da nossa igreja local, a Igreja Batista do Engenho da Praia, que também nos ouvem, quero convidar você a parar um tempo agora e convidar você então para refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Com certeza vocês já ouviram alguém dizer assim para você: eu tenho duas notícias para te dar, uma má e uma boa. Qual que você quer ouvir primeiro? Normalmente a gente, quando ouve uma pergunta como essa, a gente quer terminar aquela conversa com uma palavra animadora, confortadora. Então a gente fala, olha, diga logo a notícia ruim. Não é? E a pessoa conta a notícia ruim, a gente com certeza lamenta, se entristece, mas a gente fica com a esperança de que a próxima notícia ela vai resolver todo o nosso problema. Né? E aí então vem a boa notícia e ela traz todo esse alento ao nosso coração e traz um sorriso ao nosso rosto. O assunto que a gente vai tratar hoje, na verdade, é uma recordação. Nós vamos retomar um estudo, recordar o estudo de um livro chamado O Evangelho para a Vida Real. E ele propõe, na sua primeira lição, exatamente nós pensarmos sobre isso. O Evangelho e toda a palavra de Deus, ela apresenta para nós essas duas notícias. Uma é ruim, péssima, para dizer a verdade, e a outra é excelente. Não é? O primeiro capítulo desse livro ele fala sobre as riquezas insondáveis de Deus. Não é? E o autor do livro ele usa essa expressão não para uma criatividade própria, mas ele extrai essa expressão das palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 3, verso 8. Eu quero convidar então você a abrir sua Bíblia aí, ou possivelmente esse texto vai estar exposto para você no vídeo. O apóstolo Paulo então escrevendo aos crentes, aos discípulos da cidade de Éfeso, ele diz assim, capítulo 3, verso 8. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça. Foi concedida a ele esse favor esse que ele não merecia. Essa é a definição de graça. Foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios, relembrando a definição de gentios, gentios são todos aqueles que não eram judeus. Então o apóstolo Paulo ele se auto-intitula um apóstolo aos gentios, chamado para pregar aos gentios. Então, me foi concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Então, o autor ele define assim o Evangelho baseado nas palavras de Paulo, as insondáveis riquezas de Cristo. Ele não está falando de uma riqueza financeira, não está falando de nada relacionado a este mundo, mas ele se refere às gloriosas verdades do Evangelho. A palavra de Deus revelada a nós, elas são riquezas insondáveis, ou seja, nós não conseguimos mensurar, nós não conseguimos medi-la. Então, é por isso que se refere ao Evangelho, às verdades do Evangelho. E o grande problema que nós enfrentamos, de modo geral, é que nós conhecemos e entendemos pouco sobre as implicações do Evangelho na nossa vida, ou seja, o Senhor Jesus, ele revelou a sua palavra a nós, né, e parafraseando aqui, o próximo livro que nós vamos refletir, vou fazer exposição dele
após a quarentena, que será o livro de Hebreus, ele começa no capítulo 1, verso 1, dizendo o seguinte: há muito tempo Deus falou aos pais pelos profetas, mas agora, nos últimos dias, ele nos fala através do seu Filho Jesus Cristo. Então, o Evangelho nada mais é do que Deus revelando o seu homem, tornando-se conhecido, desejando ser conhecido pelo homem através de Jesus Cristo. E a verdade do Evangelho, ela vai falar sobre quem Jesus é, o que ele fez e qual o resultado na vida daqueles que creram no seu nome, que o receberam como o Salvador de suas vidas. Agora, o Evangelho, então, ele é prático. Ele não é somente uma questão de confissão religiosa, não é algo da boca para fora. O Evangelho não foi revelado a nós somente para que a gente o memorize, embora isso seja muito importante. O Evangelho é para ser vivido. Ele é prático. A sã doutrina, a palavra de Deus e sã doutrina será o próximo livro que nós vamos estudar após a quarentena. Então, só já fazendo aqui a propaganda, na Escola Bíblica Dominical nós vamos estudar esse livro chamado Sã Doutrina, e eu quero então já convidar você para adquirir esse livro. Nós temos 40 exemplares, menos de 40 exemplares, você o adquira para que quando nós começarmos a nossa escola bíblica, você já esteja com a sua leitura em dia, bem familiarizado com os novos termos, enfim. Mas, então, a sã doutrina, o Evangelho, ele é prático. Ele deve ser vivido. E parece que a maioria de nós não entende isso e não se preocupa com isso, em compreender essa aplicação prática do Evangelho. Uma definição simples do Evangelho. O que é o Evangelho? A palavra Evangelho significa boas novas ou boas notícias. Bom, se o Evangelho significa boas novas, boas notícias, isso é um indicador para nós de que só recebe ou só considera a notícia boa aquela pessoa que está numa condição ou é portadora de uma má notícia. E qual má notícia é essa? O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos romanos, aos crentes da cidade de Roma, no capítulo 3, verso 10 a 12, ele diz: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busca Deus. Todos, e atenção aqui a essa expressão, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, o apóstolo Paulo ele fala aqui sobre o estado espiritual do homem enquanto criatura de Deus, o seu estado espiritual diante do Criador. Não é? Não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busca Deus. Por quê? Porque todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Então, e nós vamos relembrar aqui que essa condição de pecaminosidade, essa condição, como Paulo fala, de o homem ter se desviado da vontade de Deus, não ter uma inclinação natural de buscar a Deus, isso não tem nada a ver com a religiosidade que nós estamos acostumados. Isso está muito relacionado à nossa condição desde o nosso nascimento, por causa de Adão, né? O pai da raça humana. Então, relembrando aquilo que Deus nos ensina lá no livro de Gênesis, através dos escritos de Moisés. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, portanto, o homem não é um animal racional. O homem ele é uma pessoa, ele é um ser criado à imagem e semelhança de Deus.
O homem tem qualidades, atributos que o próprio Deus Criador compartilhou com ele. E Deus, então, ele estabeleceu um relacionamento com o homem e deu ordens ao homem, né? De que ele lavrasse a terra onde ele estava, de que ele tivesse filhos, de que ele se espalhasse pela face da terra. E em meio a tantas ordens, ele também recebeu a ordem de que ele não deveria comer de determinada árvore. Caso isso acontecesse, ele seria expulso da sua presença por um ato de desobediência. Isso aconteceu, a narração está lá em Gênesis 3, e a palavra sagrada diz então que o homem e sua esposa, ambos enganados, eles foram expulsos do jardim e, consequentemente, da presença de Deus, o que resultou numa limitação dos dias de vida física do homem e também não somente morte física, mas uma morte eterna, ou seja, por causa de Adão, por causa do pai da raça humana, todos aqueles que nasceram ou que nasceriam após ele também nasceriam já mortos para Deus, necessitando de uma reconciliação com Deus, que se cumpriu na pessoa de Jesus. Então, a expressão que nós ouvimos costumeiramente as pessoas dizerem: eu também mereço porque eu também sou filho de Deus, biblicamente falando, ela não é verdadeira até o momento em que alguém se renda a Cristo, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo que necessita de Jesus e então se entrega a Ele, o reconhecendo como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida, e a partir do momento então que isso é feito, o Espírito Santo habita no coração de tal pessoa e a mente, os desejos, os pensamentos dessa pessoa devem a partir de então se submeterem à palavra de Deus. Bom, a má notícia é essa, de que o homem então ele está afastado de Deus. Não há ninguém que busca Deus. O homem não significa que o homem não tenha atitudes boas, no sentido literal da palavra. Nós, por exemplo, se você é pai, logicamente que você trata bem o seu filho, você o agrada, você o alimenta, você cuida, você o ama, não é? Então você pode, por conta disso, pensar: eu sou uma pessoa boa, não é? Mas a ideia aqui, na essência da palavra, diante de um Deus que é santo, perfeito, puro, não há nenhum homem que seja bom o suficiente para estar diante de Deus. Portanto, essa é a definição de que não há ninguém que busca Deus. O homem, por causa da sua natureza pecaminosa, ele não tem esse desejo, essa inclinação natural de buscar a Deus. Os nossos filhos e cada criança, cada pessoa que nasce, é visível que aquilo que Provérbios nos ensina, de que a maldade está ligada ao coração da criança. Ela já nasce com uma predisposição ao erro, né? A errar. E por mais que, por questões de temperamento, de personalidade, as crianças e as pessoas possam ser umas mais declaradamente pecadoras e outras menos, nós temos que entender do ensino do Senhor, de que o foco de Deus não está na aparência, não está no comportamento visível por nós, mas no coração. Deus, ele sonda, ele observa o coração. É possível, então, que uma criança nos obedeça externamente, mas no seu interior, na sua mente, no seu coração, ela está com seus dentes trincados, ela está se corroendo por dentro, sentindo calor no seu corpo de tanta ira, porque está sendo obrigada a fazer uma coisa. Mas por fora, aparentemente, ela está obedecendo. Então, o foco para que a gente identifique ou reconheça a nossa pecaminosidade desde nosso nascimento não é o comportamento, mas sim as intenções do coração, as nossas motivações. E a má notícia, ela é pior, ou ela é
extensa, ela é profunda, porque o mesmo apóstolo Paulo, ele vai dizer que por causa do homem estar afastado de Deus e procurar somente satisfazer o seu próprio coração, esse foi o pecado de Adão e a sua esposa Eva, porque ao invés de obedecerem a Deus, eles quiseram fazer a sua própria vontade. E aí então, o que caracteriza o pecado do homem diante de Deus é exatamente isso. Ao invés de obedecer, o homem quer fazer aquilo que ele considera importante. Então, o homem, ele menospreza a majestade de Deus, ele menospreza e despreza a santidade do Senhor, do seu Criador, e ele se coloca então numa posição como se pudesse ser de um igual, mas não é. Então, por causa disso, porque o homem se desviou da presença de Deus, há uma consequência, né? Se nós estamos acostumados no nosso dia a dia e temos que cumprir compromissos e as nossas decisões, as nossas escolhas, elas têm uma consequência, né? Diante de Deus também é assim. Se nós não obedecemos a Deus, nós vamos arcar com essas consequências. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos 1,18, ele diz: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Então, como o texto anterior disse de que todos se desviaram, não há nenhum justo sequer. Quando Jesus foi chamado de bom mestre, e ele me disse: olha, por que me chamas bom? Porque bom só há um, que é Deus. Ou seja, eliminando toda e qualquer possibilidade de alguém considerar-se bom o suficiente para se relacionar com Deus. Por causa desse desvio, por causa dessa desobediência, a ira de Deus, desse Deus que é santo, que é justo, que é perfeito, ele derrama então a sua ira sobre esse homem, que ofendeu a sua santidade, ofendeu a sua pureza, ofendeu o Criador. E a expressão usada pelo apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Éfeso, em Efésios 2,13, ele diz: como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, surge aqui a pergunta: como que um Deus bom pode derramar a sua ira sobre a sua criatura? Bom, a consequência ela é muito simples. Primeiro, porque ele é Deus, né? E ele faz aquilo que ele quer. Segundo, que ele cumpre com a sua palavra, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, o caráter de Deus, o caráter perfeito de Deus, exige então que ele cumpra com a sua palavra. Se ele disse ao homem que, olha, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Então, Deus cumpriu com a sua palavra. Então, a ira de Deus contra aqueles que se desviaram, ela é legítima, porque ele é um Deus santo e ele não convive com o pecado, ele não compactua com o pecado. Então, a má notícia é exatamente essa. Nós nos desviamos de Deus porque o nosso coração pecaminoso, e pecado é uma palavra em desuso em nossos dias. É uma palavra que as pessoas não querem ouvir, não querem pronunciar. Normalmente essa palavra ela é banalizada quando alguém diz: todo mundo peca, ninguém é perfeito, né? E minimizando a consequência, o peso dessa palavra. Então, na condição de pecadores, nós merecemos de fato a ira de Deus, porque ele é Deus, e isso é uma condição da nossa natureza. O mundo em que nós vivemos é um mundo pecaminoso, um mundo amaldiçoado pelo pecado, está debaixo da maldição do pecado. Então nós estamos, por exemplo, um caso muito atual, muito relevante. O mundo está passando por um ataque de um vírus, causando morte. Então,
o mundo em que nós vivemos ele está debaixo da maldição, porque, conforme Gênesis 3 nos indica, não somente o homem e a sua esposa, não somente Satanás, mas a própria natureza, ela sofreu consequências da desobediência do homem. Então, as catástrofes, os terremotos, as inundações e, em particular, a doença e o vírus, o coronavírus que se espalhou no mundo, que tem tirado a vida das pessoas, é uma consequência do pecado. É fruto de uma natureza, de um mundo caído, amaldiçoado pelo pecado. Então, nós somos atacados não somente pelas forças da natureza e por enfermidade, mas também por ações pecaminosas das pessoas. Né? Então, ninguém está isento. Né? O mundo vive em guerras, cada um só pensa em si mesmo. Né? Essa é a natureza do homem. Né? Mas, diante de todo e qualquer problema que a gente possa imaginar, seja ele de ordem financeira, seja ele de ordem física, nossa saúde, né? O maior problema que nós enfrentamos, que nós temos, é com o Criador. E ele se chama pecado. Né? E o nosso pecado contra Deus, ele traz ao nosso coração culpa, ele traz condenação e, o pior de tudo, ele nos deixa alienado a Deus. O homem ele está tão acostumado com o pecado, é uma coisa tão natural, tão comum, mentir, trair, irar-se, falar mal. É uma coisa tão comum que as pessoas justificam os seus erros agindo assim. Não é? Tomar aquilo que não é seu, que é roubar. Não é? Então, as pessoas normalmente fazem como seu pai Adão, lá no Éden, fez. Nós justificamos, desde pequeno, nós justificamos os nossos pecados. Não é? Ou então nós o minimizamos. Essa mentirinha aqui é uma mentirinha do bem. Né? Isso é incompatível com a palavra de Deus. Não existe uma mentira do bem, porque a mentira ela é contrária ao caráter de Deus. Porque Jesus ele fala a respeito de si mesmo, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E quanto à mentira, a palavra de Deus atribui a Satanás como o pai da mentira, porque ele mente desde o princípio. Ele fez assim com Eva, dizendo que ela seria como Deus, que seus olhos seriam abertos, enfim, e que Deus não havia revelado a verdade porque ele temia que ela e seu esposo se tornassem como ele. Então, é a nossa inclinação, né? A facilidade de pecarmos. Né? E, então, isso nos torna alienados a Deus. Estamos tão acostumados com o pecado, a pessoa sem Cristo, ela está tão acostumada com o pecado que ela faz aquilo que lhe é comum. Né? A palavra de Deus não tem um efeito, não tem poder sobre a sua mente, ela está alienada. Né? O apóstolo Paulo vai usar uma expressão de que o coração de uma pessoa sem Cristo ela está calcificado. Né? Então, o pecado traz tudo isso. Culpa, condenação e alienação diante de Deus. Né? Essa é a má notícia. Essa é a péssima notícia. E diante disso, se você que está nos ouvindo não tem a sua esperança em Cristo, né, você está perdido. Você está morto. E se Jesus voltar hoje, né, essa é a pergunta relevante, a pergunta mais importante para a sua vida hoje. Não se o seu investimento na bolsa de valores vai ser recuperado, não se você vai ter o seu salário mantido ou reduzido nos próximos meses, não se você vai ter uma ajuda do governo ou não, não se o nosso governo vai se manter estável com a saída do nosso ministro da Justiça ou não. O foco não está no homem, nas coisas, nas circunstâncias. A pergunta decisiva para a sua vida é: se o Senhor, o autor da vida, o doador da vida, te chamar hoje, por alguma circunstância você morrer, para onde você vai?
entendendo a sua condição pecaminosa, de que você se enquadra nesse perfil. Todos se desviaram, todos tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus. Você não tem um relacionamento com Deus, você vai para onde? Você vai para o inferno. Então essa é a má notícia que a Bíblia nos apresenta, né? Mas o interessante de que a palavra de Deus ela nos informa uma notícia, né? Temos um problema com Deus, né? Mas ele também traz uma boa notícia, né? Então, quando eu perguntei lá no início, você quer ouvir? Eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Qual que você quer ouvir primeiro? Nós estamos seguindo o protocolo padrão, compartilhamos a má notícia. O homem sem Cristo, o homem que não tem a sua fé, a sua confiança em Cristo, que não vive na dependência dele, em obediência à sua palavra, está perdido e ele vai para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Não há questionamento nisso. A Bíblia ela é absoluta nesse sentido, né? Essa é a má notícia. Mas, independente da sua religião, independente se você foi batizado quando criança, se você foi membro de igreja, da função que você ocupou na igreja, se você se considera uma pessoa correta, moralmente correta, trata bem de seus filhos, ama sua esposa, não é a moral do homem, ela é considerada como trapo de imundícia diante da justiça do Senhor. Então, essa é a má notícia. Você está perdido. Mas há uma boa notícia, né? Toda vez que o apóstolo Paulo ele fala sobre essa má notícia, ele apresenta a expressão mas. A má notícia é essa, de que o homem está perdido. Mas a boa notícia supera a má notícia. Escrevendo de novo no capítulo 2 de Efésios, de 1 a 9, ele diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O apóstolo Paulo está lembrando aqueles irmãos em Cristo qual era a sua condição antes de renderem-se a Cristo. Eles estavam mortos, mortos nos seus pecados, nas suas transgressões, nos quais costumavam viver, ou seja, esses pecados eles habitavam a mente, eles dominavam a mente, as intenções do coração do homem eram sempre más e eles costumavam viver assim, não é? Quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, ou seja, o apóstolo Paulo fala que só há no mundo dois tipos de pessoas, dois grupos de pessoas. Aqueles que servem a Deus, que amam o Senhor, que reconheceram o seu sacrifício na cruz do Calvário, compreenderam pelo Evangelho, pelas boas novas, pela boa notícia de Deus, de que Cristo morreu pelos seus pecados e que ressuscitou ao terceiro dia. Por isso, a nossa esperança deve estar única e exclusivamente nele, né? Esse é um grupo de pessoas. A sua fé está em Cristo. E outro grupo de pessoas são aqueles que vivem seguindo o seu próprio coração, que estão debaixo da orientação, da obediência daquele que o apóstolo Paulo chama de príncipe do poder do ar, o espírito que atua nos que vivem na desobediência. Ou seja, quem não tem a Cristo, declaradamente ou não, está fazendo a vontade de Satanás. E ele diz, anteriormente, todos nós também vivíamos entre os outros, vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, o apóstolo Paulo ele relembra aqueles irmãos do seu estado natural sem Cristo. Estavam mortos, faziam o que lhe agradavam, tudo que faziam para satisfazer a carne, né? E o apóstolo Paulo aqui ele está inserido na cultura grega, onde
e também na cultura romana, onde a prática de vida, a sua religiosidade, ela envolvia idolatria, envolvia práticas imorais como prática de culto também. Então o homem está perdido. Os seus desejos, as suas vontades, eram para satisfazer a sua carne. E por isso eles eram merecedores da ira. Mas a partir do verso 4 vem a boa notícia. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia. Misericórdia, de uma maneira simples de definir, misericórdia é não recebermos da parte de Deus aquilo que merecíamos. Então o homem está morto espiritualmente, ele está longe de Deus por causa do seu pecado, ele se desviou de Deus, ele não busca Deus porque ele não consegue, porque o pecado domina, Satanás exerce total domínio sobre ele. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, ou seja, nós que éramos merecedores da ira de Deus, por causa da misericórdia de Deus, ou seja, nós não merecemos aquilo que deveríamos receber, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. O amor que Deus nos amou foi um amor sacrificial, onde Cristo, aquele que é justo, aquele que é o próprio Deus, que jamais pecou, ele se fez pecado em nosso lugar. Então, Deus exerceu sobre nós a sua misericórdia, não derramando sobre nós a ira merecida, e ele, baseado no amor que ele tem por nós. E esse amor ele foi manifestado através da pessoa de Cristo, da sua obra na cruz do Calvário. E ele continua, Efésios 2, 5 em diante. Então, ele deu-nos vida juntamente com Cristo. Estávamos mortos, agora passamos para um estado de vida. E essa vida não é uma vida em si, é uma vida juntamente com Cristo, é uma vida que depende de Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões. Então, o amor de Deus foi derramado sobre nós no momento em que nós não tínhamos nada a oferecer. E uma das provas de que vivemos em um mundo sob a maldição do pecado é que as pessoas normalmente vivem, elas demonstram gratidão e fazem alguma coisa pelos outros na medida que recebe algo em troca, né? Dificilmente alguém faz o bem àquele que lhe maltratou, né? Mas a prova do amor de Deus é de que ele derrama o seu sangue na cruz do Calvário e dá sua própria vida pelo pecador. Ele morre por aqueles que ainda estavam mortos nos seus pecados. E por quê? Pela graça vocês são salvos. O apóstolo Paulo afirma aqueles crentes em Éfeso. Deus manifestou a sua misericórdia. Olha, por causa da fé de vocês em Cristo, porque vocês creram na obra que meu Filho Jesus Cristo realizou na cruz, de que ele levou sobre ele os pecados de vocês, eu não vou derramar a minha ira sobre vocês. E essa vida compartilhada de Cristo com a igreja, com os seus discípulos, ela foi manifestada pela graça de Deus. Graça é um favor que nós não merecemos. Pela graça nós somos salvos. Salvos de quê? Salvos para quê? Salvos da ira de Deus. E no verso 6 ele diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, agora nós temos uma nova posição, né? E isso evidencia uma história de superação, né? Éramos objeto da ira de Deus, né? E agora aqueles que creem em Cristo se encontram assentados com ele na presença de Deus, numa posição de glória. E essa é a boa notícia do Evangelho, né? Aquele que estava morto agora tem vida em Cristo, né? E essa vida eterna, ela não começa quando morremos.
a nossa comunhão com o Senhor, o nosso relacionamento com Cristo, ele já tem um efeito nessa vida, né? Nós começamos desde desse momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós falamos para o Senhor: Deus bendito, eu reconheço que sou um pecador diante do Senhor. Eu sei que eu mereço a ira de Deus sobre mim, eu mereço ir para o inferno, porque os meus pecados evidenciam isso, os desejos do meu coração, os meus pensamentos evidenciam isso. A tua palavra diz de que não há um justo sequer. Então, de fato, eu mereço ir para o inferno, mas eu confio na obra que Jesus fez na cruz do Calvário por mim. O justo morreu pelos injustos, aquele que não tem pecado se colocando no meu lugar, né? E então eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero reconhecer a Jesus como meu Senhor e Salvador. E quando você faz isso, de fato, Deus passa a habitar no seu coração. E a grande notícia, a boa notícia, é que a partir de então a gente desfruta do amor de Deus, da paz no nosso coração, né? E nós não temos mais que estar inseguros com relação ao nosso relacionamento com Deus, né? Não deve haver da nossa parte aquele pensamento infantil como: poxa, será que Deus realmente me ama? Né? Porque o nosso relacionamento com Deus não está baseado no nosso desempenho pessoal, na nossa performance, né? Então, não é correto pensar que por um ato errado cometido, por um pecado, e é bom ressaltar aqui que, embora eu seja alguém que creia em Cristo, que seja um servo de Deus, eu ainda carrego as marcas do pecado na minha vida, eu ainda tenho uma natureza pecaminosa. Então, não mais por um desejo, não mais por uma intenção, mas por fraqueza eu posso vir a pecar, embora Cristo me capacite pela sua palavra, pelo seu poder, a vencer o pecado. Então, o apóstolo João, escrevendo sua primeira carta, no capítulo 2, ele diz assim: filhinhos, estas coisas vos escrevo. Que coisas? A palavra de Deus, a sua carta em especial. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, Deus deixou a sua palavra inspirada para nós, para que à medida que a gente leia, estude, ela esteja na nossa mente, no nosso coração, e a gente não peque contra Deus. E ele continua: mas, porventura, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, a grande questão é essa: nós temos um advogado diante de Deus. Quando nós pecamos, nós podemos dobrar nossos joelhos, orar a Deus e falar: Senhor, me perdoa, eu pequei contra o Senhor. O que a pessoa sem Cristo, ela não pode fazer. Ela tem que pedir misericórdia a Deus, ela tem que clamar a Deus para que se lembre dela, ela tem que se entregar a Cristo para que a obra de Cristo seja real na sua vida. Então, a salvação em Cristo, ela está segura nas mãos de Deus, porque nós desfrutamos do benefício da salvação não por mérito próprio. Nós somos aceitos por Deus não porque nós somos bons, não porque somos batizados, porque somos membros da Igreja Batista, não porque dizimamos, não porque ofertamos. Nós fomos aceitos por Deus baseado na justiça perfeita de Jesus. O mérito é dele. O mérito é dele. E essa, então, é a verdade do Evangelho. Nós tínhamos uma dívida impagável com o Senhor. Não é? Não há nenhum justo, não há ninguém que busca Deus, né? Nenhum homem foi aprovado por Deus para estar diante dele. Então, o homem ele é reconciliado com Deus a partir de Cristo. Não tinha como resolvermos esse problema, né? Então, a pergunta é: por que o apóstolo Paulo ele trata com tanta profundidade sobre a má notícia? É porque é necessário, assim, para que a gente valorize a boa notícia. Da mesma forma que nós
entendemos que é importante ensinar aos nossos filhos o valor do trabalho, porque nós sabemos bem, nós vivemos em uma geração e quando você diz assim, olha, no meu tempo não era assim, no meu tempo eu trabalhava, eu fazia isso, eu comecei a trabalhar cedo, a dar valor àquilo que eu tinha, porque custou o suor do meu rosto. Né? Nós vivemos em uma geração em que, errando ou acertando, nós a hiperprotegemos. Né? Com o benefício daquilo que o Senhor nos deu também, muitas vezes a gente os cerca de cuidados e isso impede que eles tenham uma noção real da vida e particularmente uma noção real da consequência do pecado. Porque quando Deus disse ao homem, olha, você vai estar no jardim do Éden, lavrando e cuidando da terra. O trabalho é uma bênção. Mas, quando o pecado entra no mundo, Deus disse agora, do suor do seu rosto você vai comer o seu pão. O trabalho também foi amaldiçoado. Passou a ser uma coisa pesada, difícil, custosa. Né? Então, quando nós damos tudo de mão beijada para os nossos filhos, seja brinquedo, seja comida, é visível que essas coisas que chegam com extrema facilidade na mão deles, muitas vezes é desprezada. É um brinquedo novo e caro jogado. É aquela comida que falta em muitas mesas, ela é deixada no prato com facilidade, que a gente ouve, não gosto, não quero, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. Então, as crianças, de modo geral, dessas gerações mais novas, não valorizam porque não sabem o quanto custou. Então, por causa disso, o apóstolo Paulo, a exemplo dessa nossa realidade de vida em família, o apóstolo Paulo enfatiza a má notícia para que a gente entenda o que o Senhor fez por nós. Foi dito, eu quero crer que você acompanhou a reflexão de quinta-feira, onde eu contei a história de como surgiu o hino Tu és fiel, Senhor, onde o seu autor ele teve uma vida difícil, né, de muita doença ao longo da sua vida, e que quando ele se converte, quando ele conhece a Cristo aos 27 anos, ele compõe poemas, ele serve a Deus, e ele declara de que Deus foi fiel em toda a sua vida, né, porque cuidou dele, nunca deixou faltar nada, apesar das suas inúmeras doenças. Né? Então, o que nós vemos na vida daquele homem? Thomas Obadiah Chisholm, um norte-americano, que se tornou um pastor metodista no futuro da sua vida. Gratidão a Deus. Ele sofreu no passado, né? Sofreu no passado, mas aos 27 anos, quando ele toma conhecimento do Evangelho, ele é profundamente grato a Deus. Ele valoriza aquilo que o Senhor fez. Né? Então, por isso, o apóstolo Paulo ele começa e enfatiza a má notícia, né? Para dizer o que o Senhor fez por nós. Né? Para deixar claro de que não há como nós pagarmos essa dívida, né? Diante de Deus. E é disso que o Evangelho trata. Jesus pagou a nossa dívida por completo. Né? Ele não somente nos livrou da ira de Deus, mas ele nos deu vida. E o apóstolo Paulo ele vai dizer isso em Romanos 5, 17 e 18. Assim, se pela transgressão de um só, ele está se referindo a Adão, lá em Gênesis 3. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, ou seja, a morte eterna, ela passou a reinar desde então sobre toda a humanidade, muito mais, olha a expressão, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. Que provisão da graça é essa? Que dádiva da justiça é essa? É a obra realizada por Cristo. Ele veio, assumiu forma humana, ele morreu pelos nossos pecados, levou sobre si as nossas dores e ressuscitou. Então, a morte ela reina
sobre o homem desde Adão, né? Mas muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Então, o Evangelho é Deus, o próprio Deus ofendido, Ele mesmo resolvendo o maior problema do homem, que é o seu pecado contra Deus. Deus viu que o homem era incapaz, insuficiente, com a sua justiça podre, né, de justificar-se diante dele. Não há ninguém que busca Deus. Então o próprio Deus decidiu, como pessoa ofendida, ele mesmo proveu para o homem a graça, a reconciliação, o meio do homem se aproximar dele novamente, que é mediante a Cristo, né? Por isso que Jesus disse de que ele é o único mediador entre Deus e os homens, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há atalhos. É somente por Cristo, né? Então, se a morte reinou sobre a vida do homem por causa de Adão, agora por meio de Cristo, né, a justiça ela reina na vida do homem, né? O pecado reinou até aqui, mas agora por causa do ato de justiça de Cristo, recebendo sobre si a punição que nós merecíamos, e a sua morte na cruz foi agradável a Deus, nós nos tornamos então justificados diante do Senhor. Nós somos declarados justos diante de Deus, né? E isso é a beleza do Evangelho, essa é a boa notícia. E Deus quer que a gente desfrute dessas riquezas insondáveis, né? Hoje, em nosso tempo, né? Em momentos difíceis que estamos vivendo hoje, situações desanimadoras, né? O Senhor quer que a gente olhe para Ele, né? Então, qual a conclusão prática desse estudo para nós? Primeiro, nós precisamos valorizar as insondáveis riquezas de Deus, valorizar o Evangelho, né? Mas para que a gente desfrute do Evangelho, eu tenho que reconhecer quem eu sou. Eu tenho que lembrar da minha condição pecaminosa. Se você é um crente em Cristo, você vai se lembrar quem você era sem Cristo. Você estava perdido, você estava morto, né? Então você vai valorizar o Evangelho na sua vida porque você estava perdido, estava morto e agora vive, né? Você pode desfrutar das riquezas de Deus. E isso é o Evangelho na prática. A gente poder se beneficiar da vida que é em Cristo em meio às circunstâncias difíceis. Mas primeiro, jamais se esqueça quem você é. Quando situações, possibilidades de pecado surgirem, lembre-se, não vale a pena pecar contra Deus. Porque você estava morto e agora tem vida em Cristo. E se você que me ouve ainda não tem Cristo no seu coração, entregue-se a Ele. Ore ao Senhor. E essa oração é simples. Entregue-se a Ele. Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero me render a Ti como meu Senhor. Senhor significa dono. Você não mais quer servir ao Deus desse mundo. Você não quer mais seguir os seus desejos e vontades do seu coração. Você não quer mais satisfazer a sua carne. Você quer agora servir aquele que é o seu Salvador, o único mediador, aquele que te reconcilia com Deus, aquele que traz paz ao seu coração. E se você orar assim, a Bíblia diz que você será salvo. Então, a primeira aplicação é lembrarmos de quem nós somos, da nossa condição pecaminosa e daquilo que o Senhor fez por nós. Lembrarmos de que tínhamos uma dívida contra Deus, né? E que ela foi paga na cruz, né? O mérito da nossa salvação é totalmente de Cristo. Isso, então, deve nos levar a louvá-lo, a adorá-lo, viver para Ele, né? Então, isso é muito importante. E, por último, né?
nós aplicarmos a sua palavra diariamente em nossa vida. Temos um tempo com Deus, de reflexão na sua palavra, ler uma porção da sua palavra e aprendemos o que o Senhor está nos mandando fazer, o que o Senhor está nos mandando parar de fazer. Louvarmos ao Senhor, adorá-lo, né? Abandonar velhos hábitos, adquirir novos hábitos, né? Viver a vida na prática. E nos perguntarmos em oração e perguntarmos para Deus: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, vê se no meu coração há alguma intenção impura, algum pensamento pecaminoso, e tira, purifica o meu coração. Então, que o Senhor nos abençoe nessa lição sobre as riquezas insondáveis de Deus. Que você possa, nesse momento, com a sua família, tomar decisões com propósitos aqui, né? De servir a Deus com dedicação, com entrega, né? Ainda que vivamos em tempos difíceis, seja como um cidadão do reino de Deus, útil no reino. Eu quero insistir com você: ligue para os seus irmãos, né? Se preocupe, né, com os seus irmãos também, né? Ore junto, né? É possível e é normal nesse tempo. Eu quero fazer um desafio aqui: com quantas pessoas você já orou por telefone? Com quantas pessoas? Quantos irmãos seus você já ligou, né? Então, que a gente desfrute desse privilégio de sermos família de Deus, né? E então a gente viva isso ainda que à distância. Que o Senhor nos abençoe.